tema agora é economia, viu, pessoal? E para isso eu vou saudar, para conversar conosco, o pós-doutor em economia pela Universidade de Paris e membro da carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental no governo federal, Paulo Clias. Paulo Clias, bom dia. Oi, bom dia, Anderson. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um abraço grande para ti e uma saudação especial para todas e todos aqui no canal. Sempre Vamos lá, estou à tua disposição. Sempre agradecendo a tua presença aqui, viu, Paulo? Sempre à disposição aqui para fazer os diálogos conosco no Faixa Livre. Hoje, o nosso assunto principal, nosso foco vai ser o Banco Central, a partir de uma série de vieses aí. Eu queria começar, Paulo, tratando do índice que foi divulgado essa semana pelo BC. Eu me refiro ao IBCBR. O IBCBR, para quem não sabe, é um índice que mede a atividade econômica no nosso país e ele é considerado um sinalizador do Produto Interno Bruto, o PIB. O IBCBR, no mês de março, avançou 0,8%. Uma leitura acima das expectativas e mostrou uma aceleração em relação ao que a gente teve em fevereiro. Em fevereiro tivemos uma alta de 0,5%, e agora 0,8%. Dado revisado pelo Banco Central em fevereiro, um crescimento que havia sido registrado em 0,4% foi revisado para 0,5%. Com isso, o IBCBR encerrou o primeiro trimestre desse ano com expansão de 1,3% na comparação com os 3 meses anteriores. Em relação ao mesmo período do ano anterior, o IBCBR teve uma alta de 3,5%, enquanto no acumulado, em 12 meses, passou a um ganho de 4,2%, de acordo com números não sazonalizados. Obviamente que o governo federal se animou com esses dados, esses números, ainda mais que o Fernando Haddad já avisou que espera um PIB na casa acima dos 3% esse ano. Paulo, o que dizer sobre esses números do IBCBR? Eles são animadores no que diz respeito à atividade econômica no nosso país? Como é que você vê esse índice anunciado pelo Banco Central essa semana? Então, Anderson, veja, eu acho que esse acompanhamento, né, quer dizer, sistemático, né, mensal, bimensal, trimestral, do desempenho da economia brasileira é muito importante, né, porque, na verdade, o que vai acontecer? Quer dizer, oficialmente, a gente só vai ter o número, tá certo, do crescimento do PIB do ano de 2025, esse que a gente está vivendo, só no primeiro trimestre do ano que vem, porque, obviamente, o IBGE tem todo o trabalho de consolidação dos dados, das pesquisas, etc. Né? Mas esse acompanhamento é importante, quer dizer, e o que o IBCBR está dando como informação? Né? Como você disse, o IBCBR é considerado pelos analistas econômicos como uma espécie da prévia do PIB, né? Quer dizer, é uma coisa que é montada a partir de informações secundárias, vamos dizer assim, pelo Banco Central. Outras instituições também tentam fazer esse tipo de acompanhamento, mas a questão é que, geralmente, o IBCBR ele costuma acertar. A gente não consegue ter, a partir dessas informações, quer dizer, quais seriam os setores que estariam puxando a dinâmica econômica, etc. Segundo, quer dizer, eles não têm esse elemento da sazonalidade, né? Quer dizer, os 3 primeiros meses do ano, eles podem ter um desempenho diferente em relação, por exemplo, ao próximo trimestre ou ao terceiro trimestre. Geralmente, o 4º trimestre, pela injeção de recursos do 13º, das atividades de venda do comércio, Natal, essa coisa toda, ele costuma ser um pouco mais acelerado. Então, a gente precisa ver mais ou menos, quer dizer, o que vai acontecer ao longo do período. Algumas análises já estão apontando o seguinte, quer dizer, ao que tudo indica, 2025 vai ser um ano muito bom do ponto de vista do agronegócio, né? Quer dizer, as safras aparentemente vão ser boas, os preços das commodities, né, no mercado internacional, então, a coisa da soja, etc., também. Tem um elemento negativo, que é no componente carnes, né, que o Brasil é o maior exportador de carnes no mundo. Isso pesa, né, do ponto de vista da balança comercial e também do ponto de vista da dinâmica econômica de uma forma geral. A gente está com essa crise, né, da gripe aviária. Então, provavelmente, você vai ter uma redução no ritmo da exportação e mesmo da produção de aves e ovos, essa coisa toda, tá certo?
mas, de alguma maneira, quer dizer, o que se imagina é que é possível que, ao longo de 2025, quer dizer, você tenha, pelo menos, a manutenção do ritmo do crescimento que veio do ano anterior. Por isso, está se falando numa expectativa de um crescimento de 3% para esse ano. Mas ainda está muito cedo, né? Quer dizer, para a gente cravar. Nós estamos ainda, né, passando de meados do mês de maio. A gente tem mais 7 meses pela frente. Para fechar, quer dizer, eu acho que é importante a gente ressaltar, né? Eu tenho já recebido algumas conversas, algumas observações e tal. Está vendo? Você, Paulo, vocês, né, do pessoal da esquerda crítica, etc., estavam dizendo que o governo era um governo de recessão, etc., não tem nada disso, o governo está crescendo. É importante a gente ter em foco isso, quer dizer, ninguém está dizendo que a economia brasileira iria afundar em 2025, né, pelas críticas que a gente faz à política econômica e aos equívocos que são comandados pelo Fernando Haddad. Certo? Quer dizer, não é essa a ideia. Agora, a ideia é de que, apesar desse crescimento, né, eventualmente ser mantido em relação aos anos anteriores, 2023 e 2024, né, quer dizer, o governo está muito longe de conseguir criar as condições para aquilo que o próprio Lula dizia na época da campanha eleitoral e aquilo que são necessidades fundamentais da própria realidade da economia e da grande maioria da sociedade. Não só olhar para a Faria Lima, para o topo, né, da elite do nosso financismo, que é o quê? Você continuar mantendo programas de políticas públicas, políticas sociais, que necessitam, né, verbas públicas, e a austeridade, o novo arcabouço fiscal impede isso, e principalmente você ter a retomada de programas pesados de investimento público, né, para recuperar a ideia do desenvolvimento, do planejamento, e não ficar dependendo de uma viagem para a China, pinga alguma coisa aqui, uma disposição, não é, do Elon Musk ou do Trump de trazer data center, não é por aí. Né? Então, você pode até ter um crescimento de 3%, né, do PIB, mas isso está longe de atender às necessidades da maioria da população, tá certo? Paulo, agora eu queria apresentar para você e para os nossos espectadores algo que se apresenta, na minha análise, pelo menos, como uma contradição. Porque enquanto os números apontam aí para uma aceleração da atividade econômica ao longo dos próximos meses, o Banco Central trabalha justamente para reduzir essa velocidade sob o argumento de controlar a inflação e manter o câmbio em níveis baixos. Não por acaso ampliou aí a taxa de juros, a taxa básica de juros para 14,75% ao ano. As perguntas vão no seguinte sentido. Faz sentido, Paulo, tentar segurar a inflação através dos juros altos, bem como impedir a alta do dólar? E outra, dá para combinar um PIB elevado, como quer o governo federal, e a desaceleração da economia, como defende o Banco Central? Então, essa é uma das grandes contradições que a política econômica do governo apresenta, né, Anderson? Você ressaltou bem esses dois aspectos. O primeiro é esse problema da chamada descontrole, né, da inflação, né? Ou, para usar a linguagem do copomês, né, aquela linguagem cifrada das atas e dos comunicados do Copom, o Comitê de Política Monetária, a desancoragem das expectativas inflacionárias, né? Esse povo gosta de usar termos e palavras que, né, afastem a grande maioria da população do conhecimento do fato em si. O que acontece? Tudo começa, Anderson, do meu ponto de vista, com que eu chamaria de um pecado original. O que significa? A inflação está fora do controle. O Fernando Haddad, logo na passagem, inclusive, da equipe de transição, vamos lembrar, o Lula foi eleito no último domingo de outubro de 22, e a posse do governo, né, porque a nossa Constituição estabelece, foi no dia 1º de janeiro. Então, teve todo aquele drama da transição, Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, se recusou a passar a faixa para o Lula, aquela coisa toda. E o Haddad foi, então, coordenando toda a transição do ponto de vista da área da economia e de outras áreas do governo também. E uma das missões, né, que ele incorpora essa persona, né, do bom moço,
daquele que pretende ser o queridinho da Faria Lima, era o seguinte: além da austeridade fiscal, né, dos dramas todos, né, de redução de políticas sociais, etc., ele bateu no peito e falou: nós vamos ser responsáveis também do ponto de vista da inflação. E vamos ainda reduzir a meta da inflação para quanto? Para 3%. Porque pelo nosso sistema de metas da inflação, quer dizer, o governo tem que estabelecer quais são as metas anuais da inflação para que o Comitê de Política Monetária, que é a própria diretoria do Banco Central, se reúne a cada 45 dias e define a taxa referencial de juros, a Selic. E, por esse modelo, quer dizer, não é o caso de criticar ou não ele agora, o Banco Central aumenta ou diminui essa taxa oficial de juros, a Selic, de acordo com o quê? Com o cumprimento da tal da meta da inflação. Então, Haddad falou, vai ser 3%. Pelo sistema, pode ser 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Então, entre 1,5% e 4,5% ao ano, você está na chamada banda do limite. Só que o que acontece, Anderson, por isso que eu chamo do pecado original, nos últimos 30 anos, né, antes do programa eu fui me confirmar os dados para me preparar melhor, o Brasil conseguiu ter uma inflação abaixo de 3% em apenas 2%, em 30 anos, veja, de 1995 a 2024. Foi, se não me engano, em 98 e 2017. Em 2017 foi 2,93%, quase 3%. Ou seja, você estabelece para si mesmo, governo, uma meta inatingível, uma meta inexequível, que serve como bandeja de oferta generosa para o Banco Central falar, olha, tá vendo, não tem jeito, a inflação está descontrolada, a gente tem que jogar a Selic lá em cima porque o governo está gastando muito a atividade econômica, e não é nada disso. Se você pegar a média desses 30 anos, a média anual da inflação foi 7 pontos. Então, vamos dizer, não, mas Paulo, teve anos que a inflação foi 10, tá bom. Então, tira 3 anos que a inflação foi acima de 10, a média, assim, ainda assim, Anderson, é 6%. Então, seria mais do que razoável, como uma série de economistas do campo progressista, eu, inclusive, a gente assinou um manifesto no começo de 23, alertando o presidente Lula disso. Falando, olha, bota uma meta mais exequível, 4,5%. Porque hoje, por exemplo, a inflação está fora do controle, está chegando aos 5%. 4,5% mais 1,5%, a gente estaria em 6%. Então, esses 2 anos e meio desse terceiro mandato do Lula, a inflação não estaria descontrolada. Pelo contrário, ela estaria, no linguagem deles, muito bem comportada e no meio da banda, sem problema nenhum. Quer dizer, você tiraria todo o argumento do financismo e da diretoria do Banco Central, é importante, a gente vai conversar sobre isso, a respeito da necessidade de manter a Selic nas alturas. Não existe essa necessidade. Mas o governo acabou mantendo e optando esse caminho de criar uma armadilha para si mesmo. Então, essa é a tragédia, né, épica em que a gente está montado, né? É isso, uma armadilha criada pelo próprio governo. Só para lembrar aqui, mais uma vez, eu sempre lembro aqui, as pessoas já devem estar até cansadas desse meu alerta, o presidente do Banco Central é indicado pelo presidente Lula, o Gabriel Galípolo, e a maior parte da diretoria do BC, 7 dos 9 diretores do Banco Central, também são indicações do Lula. Então, não dá para dizer que o presidente não tem controle, digamos assim, do Banco Central. O presidente poderia, acima de tudo, intervir no sentido de interromper essa trajetória de alta da Selic, mas continua utilizando aí. E, na verdade, o que a gente vê, lamentavelmente, Paulo, eu até conversei sobre isso ontem aqui no nosso programa, o que a gente vê, acima de tudo, é um silêncio das figuras ligadas ao governo, ao PT, em relação à atuação do Gabriel Galípolo. Tentam ali passar um pano em relação ao que o Gabriel Galípolo faz nesse momento sobre a taxa de juros. A gente não vê críticas contundentes como a gente via em relação ao Campos Neto, que era pego lá como bode expiatório diante dessa situação toda. O que é que justifica esse silêncio em relação ao Galípolo na tua análise, Paulo? Então, antes de responder exatamente a tua pergunta, só fazer uma lembrança, Anderson, você já sabe disso, óbvio, mas para quem nos assiste, com relação à taxa da inflação, o aspecto da mudança ainda é mais fácil. Quer dizer, a taxa de inflação, a meta de inflação, desculpa, é definida pelo Conselho Monetário Nacional.
E o Conselho Monetário Nacional, a gente já dizia nesse manifesto, no começo de 2023, é composto pelo Ministério da Fazenda, Ministro do Planejamento e Presidente do Banco Central. Então, no começo do governo Lula, ainda que tivesse, né, como ele chamava, a herança bolsonarista do Roberto Campos Neto, era só o presidente chamar Simone Tebet e Fernando Haddad e falar: vamos flexibilizar essa meta de inflação para 4,5%, estava resolvido. Então, não precisava nem a coisa do presidente do Banco Central. Agora, quer dizer, pegando exatamente a tua pergunta, quer dizer, a gente já vinha alertando, né, Anderson, há um bom tempo, que não havia muita confiança, né, quer dizer, não é nada pessoal com relação ao Gabriel Galípolo, mas é o problema da forma como a questão política foi montada. Gabriel Galípolo, ele era o secretário executivo do Ministério da Fazenda, logo no começo do governo, quer dizer, é o segundo homem do ministro Haddad. E era uma pessoa, quer dizer, de confiança do ministro, e era relativamente desconhecida do ponto de vista do mercado financeiro, tá certo? Mas o fato concreto, quer dizer, é que ele começou, desde o início do governo, quer dizer, a trilhar um caminho muito parecido com o do seu chefe, o ministro Fernando Haddad. Vamos lembrar, Fernando Haddad, ele era professor da Faculdade de Filosofia da USP, entende? Depois que ele fez a transição, tá certo? E se aproximou do mercado financeiro, etc., ele unilateralmente, de motu próprio, largou a Faculdade de Filosofia da USP. Vamos ver simbolicamente isso que significa, para ser professor no INSPER, que é uma faculdade privada em São Paulo, que é considerado a meca, tá certo, da formação do pessoal do financismo, da Faria Lima. Então, isso já dá um sentido de uma mudança de trajetória individual e de trajetória político-ideológica. O Galípolo fez a mesma coisa, tá certo? Então, ele ficou um tempinho lá na diretoria do Banco Central, quando o Lula passou a indicar alguns diretores, tá certo? Ele foi um dos primeiros, foi para a diretoria de política monetária, mas, vamos dizer, os oficialistas, o pessoal, né, que ainda tinha alguma esperança no governo, né, o chamado giro à esquerda, que aconteceria em algum momento, falaram: não, mas ele não tem força porque ele está sozinho, 1, 2, 3, né, são a maioria de 9 indicados pelo Bolsonaro. Eu acho que, desde então, o Galípolo poderia ter marcado posição, quer dizer, o Copom, ele vota, e tem uma ata, inclusive, para deixar claro para a sociedade e para o mercado financeiro: olha, é possível uma alternativa na condução da política monetária e da Selic. E eu estou aqui representando, entre aspas, né, a opção de um governo desenvolvimentista, as promessas do... Não, ele votou todas as vezes, para dizer, uma vez um Copom por 0,25, ele apresentou uma divergência. E chegou um momento agora, janeiro de 25, em que acabou o mandato do Roberto Campos Neto. Quer dizer, então, a desculpa do presidente Lula, que passou 2 anos, na verdade, batendo no Roberto Campos Neto, que a taxa de juros é um absurdo, o que acontece? Agora, sob a presidência do Galípolo, queridinho do Haddad e queridinho do Lula, vamos lembrar que o Lula fez uma live especial no Palácio Planalto, chamando Simone Tebet e Haddad para ficar do lado dele, mas ele elogiando publicamente a confiança que ele tinha na condução do Galípolo na presidência do Banco Central. É uma espécie de cheque em branco, né, como o pessoal gosta de dizer. Bom, mas enfim, nesse começo de 2025, já foram 3 reuniões do Copom, todas elas presididas pelo Galípolo e com a maioria de indicados, como se apresentou para o presidente Lula. Qual foi o resultado que houve? Foram 2 aumentos de 1%, janeiro e março, na Selic, e mais esse último agora recente de mais 0,5%. Você percebe? Então, é uma loucura. Quer dizer, não existe mais o argumento que o presidente trazia até então, de que era irresponsável o Roberto Campos Neto. Não, de jeito nenhum. Quer dizer, o indicado por ele, a maioria da diretoria indicado por ele e por Haddad, está fazendo pior do que fez o Roberto Campos Neto ao longo dos 2 primeiros anos. Você percebe que não existe argumento racional que não seja exclusivamente atender os interesses do sistema financeiro, é único e exclusivamente. Porque o que acontece? Você tem 2 aspectos para fechar. Primeiro, você tem um impacto fenomenal sobre as despesas governamentais a título de pagamento de juros,
que o governo bate no peito para dizer que é responsável a austeridade fiscal, com um detalhe, a despesa financeira está fora, porque ela é dita não primária. Uhum. E segundo, isso tem um impacto pesado, tá certo? Do ponto de vista da atividade econômica de uma maneira geral. Por quê? Porque você está com a inflação, com a taxa de juros básica, o mínimo, 14,75%. Quer dizer, isso é uma sinalização para os agentes econômicos do sistema financeiro, bancos, etc., para a sociedade como um conjunto, que a taxa de juros efetivamente cobrada nos empréstimos é daí para cima. Isso inviabiliza qualquer projeto empreendedor que seja minimamente calçado, vamos dizer, em recursos ditos brasileiros. O capital internacional vem porque os caras estão com uma outra lógica. Tá certo? Quer dizer, então, é claramente o quê? É uma contradição com a necessidade que o governo e que o país tem, né? Quer dizer, de crescimento da sua atividade, e o Banco Central, o Copom, a cada momento dizendo, não, vocês estão querendo crescer demais, por quê? Porque isso é inflacionário. O que quer dizer inflacionário? Está acima de uma meta irrealizável, 3%. Então, sempre vai ser inflacionário, quer dizer, você percebe? Fica aquela coisa, né, do cachorro correndo atrás do próprio rabo. É isso. É isso, você tocou muito bem. O Gabriel Galípolo é o braço direito do Fernando Haddad, foi secretário dele na gestão do Ministério da Fazenda. Aliás, para falar em Fernando Haddad, vou até colocar aqui na tela, eu trouxe ainda há pouco, na entrevista que eu fiz com o Gabriel Lante, vou trazer aqui com você também. O Haddad hoje está anunciando mais um bloqueio de orçamento, mais um contingenciamento, viu, Paulo? Não bastou aquele contingenciamento dos recursos das universidades federais, agora o que a gente tem é mais um corte de gastos aí para atender, como a própria matéria diz ali, para atingir a meta fiscal, para atender o arcabouço, esse anúncio que deve ser feito pelo Fernando Haddad no dia de hoje. Ó. Até ler ali a manchete, o primeiro parágrafo, o ministro da Fazenda afirmou que deve anunciar nesta quinta-feira as medidas necessárias para garantir o cumprimento da meta fiscal de 2025. Entre elas está a possibilidade de bloqueios no orçamento como forma de manter os gastos dentro do novo arcabouço fiscal. É curioso, o Paulo, esse termo que eles usam, né? As medidas necessárias para garantir. É mesmo necessário, Paulo? Como é que você avalia isso? Então, você levantou um aspecto muito importante. Quer dizer, a gente tinha falado da armadilha que o governo cria para si mesmo, né? Do ponto de vista da política monetária, então, aquela coisa da inflação, e isso abre espaço, né, para manter, pelo menos do ponto de vista do discurso, da narrativa, né, a Selic nas alturas, mas tem o dublê, né, da armadilha, que é a armadilha do ponto de vista da política fiscal. Então, vamos lembrar, tem dois aspectos nesse caso. Quer dizer, o primeiro é o próprio arcabouço, né, que foi um tiro no pé, a gente está há 2 anos e meio criticando isso, etc., porque, como o próprio Fernando Haddad sempre diz nas entrevistas, é o teto fiscal do Haddad. A gente criticava o teto fiscal do Temer, né, e ele conseguiu também convencer o presidente Lula a, né, tirar da Constituição, que era importante, né, a emenda constitucional 95, mas em vez de simplesmente revogar, ele criou a Lei Complementar 200, criando o teto do Haddad. O que é? Ele mantém a lógica da busca da austeridade a qualquer preço na compressão das despesas. As despesas só podem crescer 70% do ritmo do crescimento das receitas. Então, isso é uma base. A segunda, quer dizer, que é a sub-armadilha, vamos dizer, do ponto de vista da política fiscal, é a meta que o governo se autoimpõe. Quer dizer, assim como ele se impôs uma meta de 3% para a inflação, ele se impôs esse ano a meta de zerar o déficit primário. Significa o quê? O governo está dizendo para si mesmo e para a sociedade, vamos chegar em dezembro de 25 com a igualdade entre receitas e despesas primárias. Estamos numa meta de quase 1 trilhão, Anderson, 1 trilhão de gastos e despesas com juros. Isso não tem teto, não tem contingenciamento, não tem corte, não tem nada, porque ela é dita não primária. Então, o governo, né, a partir dessas tripla armadilha, resta controlar o quê? Saúde, educação, previdência, saneamento, investimento, essa coisa toda. Na nossa sistemática, eu digo nossa, né, institucionalidade brasileira, o governo, isso que o Fernando Haddad está dizendo hoje, que você bem apresentou para nós, não é novidade. Quer dizer, a lei de responsabilidade fiscal estabelece
o governo, o executivo, né, tem que, a cada bimestre, apresentar ao Congresso Nacional, é a Comissão Mista de Orçamento, o relatório bimestral do comportamento de receitas e despesas. Em tese, tudo bem, é para, né, o Congresso estar acompanhando, teoricamente, como que está a evolução da coisa, para não chegar simplesmente no dia 31 de dezembro. Agora, o problema não é que é o acompanhamento. O problema é que o acompanhamento vem da armadilha de uma meta inexequível. Então, nós estamos em maio, faltam 7 meses para encerrar o ano, e o governo já está dizendo que vai fazer corte, contingenciamento, por quê? Porque ele mesmo se colocou uma meta de igualdade de receitas e despesas, e não precisa. De novo, ao longo dos últimos 20 anos, 2 ou 3 anos, no máximo, houve essa igualdade ou, eventualmente, um superávit. E vamos lembrar de novo, quer dizer, o governo apresentar um déficit não é nenhum drama. Quer dizer, o governo não é um agente econômico como o Paulo, como o Anderson ou como uma empresa. De maneira nenhuma. Se ele apresenta um déficit num ano, eventualmente no outro recupera ou não. A grande maioria dos países, hoje, está apresentando déficit fiscal. Isso faz parte da dinâmica do movimento do capitalismo contemporâneo. Inclusive, tem uma certa desonestidade, porque se tiver que colocar o conjunto das despesas, traz esse 1 trilhão, porque é despesa pública, é despesa orçamentária, não tem equilíbrio nenhum, o governo está deficitário. E nem por isso o Brasil vai acabar, tá certo? A maldade é essa, é liberar para o topo da pirâmide, para quem é credor de títulos da dívida pública, a liberdade do trilhão e esmagar abono salarial, Bolsa Família, verbas das universidades, salário mínimo, essa coisa toda. E com detalhe, viu, Paulo? No limite, a gente tem que considerar que a União é o único ente que é capaz de emitir moeda. E ninguém fala a respeito disso. A gente sempre traz essa questão aqui que o Estado brasileiro pode emitir moeda, mas fala-se ali que isso vai afetar a inflação, isso vai produzir uma alta dos preços, enfim. Mas é uma alternativa que pode e deve ser utilizada. Paulo, eu citei aqui ainda há pouco que o foco aqui do nosso papo seria o Gabriel Galípolo. Eu queria trazer uma outra questão relacionada ao presidente do BC, porque ele tem trabalhado nos bastidores em prol de uma pauta que não agrada os servidores do Banco Central, tampouco o projeto de país que tem que ser defendido por aqui. O relator da proposta de emenda à Constituição, a PEC de autonomia financeira e orçamentária do Banco Central, que é o senador Plínio Valério, disse ter ouvido do presidente do Banco Central, do Gabriel Galípolo, que praticamente não há mais resistências a esse texto dentro do governo, a essa PEC. Abre aspas, Galípolo falou que já ouviu o governo, os setores, e que quase não há mais resistências, que o que temos de ver ainda é alguma coisa que o servidor tenha dúvidas quanto ao regime. Fecha aspas, disse o senador aí após uma reunião com o presidente do BC e o Otto Alencar, senador do PSD da Bahia, e também o Vanderlan Cardoso, mesmo partido do PSD de Goiás, na tarde da última terça-feira. Queremos correr com isso, completou aí o Plínio Valério. Segundo o parlamentar, o Otto Alencar, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, lá no Senado, garantiu que essa matéria vai à votação assim que o relatório final sobre o tema for entregue e que pode haver um pedido de urgência para mandar essa matéria diretamente para o plenário. Mais cedo, o senador baiano já havia dito ao Estadão que desejava colocar essa matéria em pauta. Paulo, é um assunto que a gente tem acompanhado muito de perto, inclusive aqui no Faixa Livre, essa autonomia plena do BC, conversando com o sindicato, servidores do banco, Sinal, enfim. Eu queria primeiro que você detalhasse aqui para os nossos espectadores o que é que representa essa autonomia do Banco Central, o que se trata, o que é que a gente está falando. Tá. Bom, muito bem lembrado, Anderson. Acho que esse tema é fundamental. Eu já perdi a conta dos artigos semanais que eu escrevi ao longo desses 2 anos e pouco a respeito da matéria. Então, vamos tentar fazer uma recuperação de memória, eu acho que é importante, né? Quer dizer, a gente está tratando de uma matéria que está conhecida, né, no debate na imprensa e aqui na Esplanada em Brasília, como a PEC número 65 de 2023. Ou seja, é uma proposta de emenda constitucional. Ela foi pautada, ela foi apresentada ao Congresso em novembro de 2023. Tá? É importante a gente registrar isso.
Quer dizer, novembro de 2023 eram já 11 meses do mandato, do terceiro mandato do presidente Lula. Ponto. Segundo, vamos lembrar que essa questão da quase independência do Banco Central, ou de uma autonomia acentuada do Banco Central, ela vem do governo Bolsonaro. Em 2021, o Paulo Guedes apresentou e o presidente Bolsonaro aceitou e foi encaminhado, e é o que está valendo hoje, é uma lei que aprofundou a independência, ou aumentou a autonomia do banco, criando principalmente a coisa dos mandatos, que antes não existia. Até 2021, quer dizer, um presidente da República chegava e ele tinha um direito, então, assim como ele nomeia todos os seus ministros, faz, né, o conjunto dos instrumentos da política econômica, na política monetária, então ele tinha o direito de indicar os diretores. Como o Banco Central era uma autarquia especial, a nossa institucionalidade dizia que esses nomes tinham que ser sabatinados pela CAI, né, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, assim como acontece com membros dos tribunais de justiça, com os embaixadores, enfim, faz parte da nossa institucionalidade. Mas, no limite, quer dizer, cabe ao presidente da República o exercício, através dos seus ministros e outros órgãos, plenamente o domínio da política pública, da política econômica e, no caso, da política monetária. 2021, os caras provavelmente antevendo, né, a derrota do Bolsonaro, eventualmente a volta do Lula, etc. Falaram, não, peraí, vamos botar, né, cortar as asinhas de qualquer aventura progressista, desenvolvimentista, eles chamam de irresponsável, gastança, essa coisa toda. E criaram, então, essa coisa do mandato, que, na verdade, já foi um primeiro golpe na nossa estrutura republicana democrática. Tanto que Lula ficou os dois primeiros anos convivendo com uma maioria do Banco Central, inclusive o presidente, que era uma herança bolsonarista. Ponto. Veja, os caras não estão contentes com o modelo atual, que é uma quase independência, e apresentam um projeto de uma independência plena. E veja, quem apresentou a PEC 65 em novembro de 2023? É uma lista, é um projeto, entre aspas, coletivo, né? Mais de 40 senadores apresentaram. E eu fui procurar a lista de quem são esses senadores. Todos da direita para a extrema-direita. Então, você tem Rogério Marinho, você tem Alcolumbre, Ciro Nogueira, Damares Alves, Eduardo Girão, Flávio Bolsonaro, Marcos Duval, né, o astronauta que era ministro do Bolsonaro, o Cleitinho, Hamilton Mourão, né, direitista, general golpista conhecido, Espiridião Amin, que é um cara que é sabidamente, né, de Santa Catarina, sempre defendeu os interesses do sistema financeiro, e daí para frente. Não tinha ninguém do campo progressista. Ninguém. O que acontece? Quando essa coisa entra em pauta, quer dizer, você vê os meios de comunicação, né, liderados os grupos associados ao sistema financeiro, começando a fazer propaganda da medida. E ela está, eventualmente, tentando, né, aos sobressaltos, conseguir apoio. O Roberto Campos Neto era um defensor ardoroso dessa medida. Ia visitar cada um dos senadores, estava sempre presente, e tinha esse argumento, não, eu não tenho nada a ver com o presidente Lula, ele é outro, mas eu, atual, na época, presidente do Banco Central, a minha diretoria, e ele estava tentando fazer um jogo justamente para atrair, né, os funcionários do banco. Felizmente, o Sinal, que é um sindicato super importante, muito combativo, etc., falou, não é por aí. E, desde então, está numa postura de crítica. O que se esperava era que, na virada da gestão Roberto Campos Neto para Galípolo, a coisa caísse no esquecimento, é óbvio, né? Quer dizer, é o indicado do presidente Lula, do campo progressista, de todos os senadores do PT, do PSB, do PDT, da esquerda, né, ou do campo progressista lá no Senado. Não, deixa a coisa amortecer lá, ou esquece. A surpresa é que, na surdina, a articulação continuou. E ela veio à tona nessa reunião que foi revelada publicamente ao longo dessa semana, em que o próprio Galípolo foi conversar com o relator,
Quer dizer, e quando ele conversa com o relator, não é só o sentido simbólico, quer dizer, ele está fazendo uma articulação ou dando um recado para todo esse campo da direita e da extrema-direita, para dizer, o projeto de vocês é nosso. E criou uma saia justa, porque ele falou, está tudo acertado com o governo. Bom, eu gostaria de saber de qual governo ele está falando. Porque se o Palácio do Planalto, o presidente Lula, quer dizer, derem uma chancela para a aprovação dessa medida, isso vai ser uma loucura. Entende? Quer dizer, porque é uma iniciativa da direita, da extrema-direita, associada com a Febraban, com o financismo e com a Faria Lima, que vai ter, eventualmente, quer dizer, o governo do PT a reboque da sua aprovação. Isso é uma loucura. Porque, veja, o que a PEC fala? Se você quiser, depois a gente pode entrar mais no detalhe. Ela basicamente estabelece a independência do Banco Central. A gente já tem uma autonomia exagerada. O Banco Central vai deixar de ser uma autarquia, como ele tem que ser, ele se transforma numa empresa pública que não tem mais nenhum controle sobre o seu exercício de tutela, tá certo? O Banco Central hoje, apesar dessa autonomia, ele é subordinado ao Ministério da Fazenda, né? No caso da empresa pública, não, ela vai ter tenuamente um controle do Legislativo, Câmara e Senado. A gente sabe como que essa coisa funciona. Aí a independência total. E o aceno é o quê? Que todos os recursos que o Banco Central apresenta na sua contabilidade, como, por exemplo, superávit, lucro ou o nome que se queira dar, ficam dentro da nova empresa pública, sem controle nenhum. Uhum. E esse lucro é um lucro fictício, é contábil, quer dizer, não existe atividade do Banco Central espalhado pelo Brasil, como você tem Banco do Brasil, Caixa. Não, o Banco Central é uma agência que promove a regulação, a fiscalização do mercado financeiro, do sistema bancário, e também, através do Copom, desenvolve política monetária e também da sua diretoria realiza a política cambial, ponto. Não tem sentido a sociedade perder o controle democrático e republicano sobre essa importante agência, tá certo, de política econômica. Agora, eu gostaria de saber, efetivamente, quer dizer, o que esse tal apoio do governo que o Galípolo expressou está ocorrendo, entende? Porque isso realmente é uma pá de cal na capacidade que qualquer governo progressista, desenvolvimentista, etc., tenha de implementar uma política econômica que vá contra os interesses, né, do topo da pirâmide e, né, do mainstream, como a gente diz, né, do estabelecimento desse consenso liberal que cada vez mais se apresenta através dos meios de comunicação, né? Essa independência do Banco Central é um negócio inacreditável, viu, Paulo? A gente tem tratado desse tema com bastante profundidade ao longo dos últimos anos, porque, como você muito bem colocou, é uma matéria de 2023, e a gente vem desde lá trazendo essa discussão aqui no nosso programa com o pessoal do Sinal. Aliás, só para deixar registrado, a gente vai voltar a conversar agora com a nova direção do Sinal, que foi eleita recentemente, na próxima semana, a respeito desse tema. O Márcio Araújo, ele traz uma informação aqui que eu te confesso que eu nem sabia. Ele diz aqui o seguinte, ó: 74,5% da categoria do Banco Central deliberaram em votação eletrônica contra a PEC 65, ou seja, os próprios servidores aí do BC são majoritariamente, quase 75%, quase 3/4 dos servidores são contra essa PEC 65 que promove a independência plena do Banco Central. Para a gente fechar aqui, Paulo, eu queria trazer um superchat, não posso deixar de responder aqui a um questionamento do perfil de férias. Ele mandou aqui um superchat perguntando o seguinte: e a meta de inflação, ela pode ser mudada? A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria só que você deixasse claro aqui pro de férias, quem é que pode mudar essa meta de inflação, Paulo? Então, a gente tinha conversado um pouco antes, né, Anderson? Quer dizer, quem tem a atribuição institucional de estabelecer a meta da inflação? É o Conselho Monetário Nacional, né? Então, o Conselho Monetário Nacional, ele reúne o ministro da Fazenda, que é o Haddad, a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, e o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Esses três, se reúnem e estabelecem a meta da inflação para 2025, 2026, acho que até 2027, eventualmente, já está aprovado. Só que o Conselho Monetário, ele é autônomo, tá certo? Quer dizer, ele pode, por condições extraordinárias, mudanças na conjuntura, etc., sugerir mudança na meta,
tá certo? Para 2025, quer dizer, não cabe mais ao Conselho Monetário fazer a mudança. Isso é uma atribuição do próprio Congresso. Por quê? Por exemplo, atualmente, você tem o que está vigindo para 2025, a meta de 3%, ela foi aprovada o ano passado, quando foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Então, a LDO, a cada ano, diz, olha, a meta de inflação é de X, e o governo, então, vai tentar trabalhar, né, aí para cumprir essa meta, e a responsabilidade institucionalmente é do Banco Central, que faz essa meta de inflação ser mais ou menos atingida com uma política monetária mais ou menos agressiva. Então, para 25, é muito difícil mudar, pode. Se houvesse vontade política, quer dizer, basta o governo apresentar uma emenda a própria lei de diretrizes orçamentárias que está vigindo, para dizer, não, teve circunstâncias extraordinárias e tal, a meta de 3 não é mais 3, queremos mudar. Talvez seja complicado para o dia fazer isso agora, para o ano já entrando no mês de junho. Mas para 26 pode e deve fazer. E o Congresso, por exemplo, está discutindo atualmente a LDO de 26, que o governo já apresentou e ainda não foi votado. E lá está dito que a meta de inflação para 26 também vai ser 3%. Um agravamento. Além da meta de ser 3%, né, a autoarmadilha, tem uma outra autoarmadilha da meta fiscal, que é não mais zerar o déficit, como está sendo agora, que é, inclusive, gerar um superávit em 26, que é uma tremenda loucura, tu sabe? É isso. Paulo Clias, eu quero agradecer aqui a sua presença, detalhando aqui uma série de temas relevantes para a gente no programa, especialmente relativos ao Banco Central. Gabriel Galípolo, é sempre uma alegria, uma honra te receber aqui no Faixa Livre. Uma boa quinta-feira para você, viu, camarada? Um grande abraço para ti. Obrigado, Anderson, mais uma vez pelo convite. Boa quinta-feira para você e para todo mundo aqui no canal. É isso, um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Paulo Clias. Paulo Clias, que é doutor, pós-doutor em economia pela Universidade de Paris e membro de carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo federal.